8h48. Manhã Cidade FM. Manhã Cidade. Entrevista. Esta semana foi comemorado o Dia de Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. E atenção a essa informação. Os registros do IBGE apontam que uma em cada grupo de 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no país. É um dado alarmante, né, Renata? É muito importante falar sobre alimentação, ainda mais quando a gente fala sobre iniciação na alimentação e alimentação na infância. Sobre este assunto, a nutricionista Luana Levenka está aqui conosco para nos trazer dicas de alimentação para pais e responsáveis, como cuidar da alimentação das nossas crianças. Luana, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar, Luana, né, sobre essa alimentação infantil. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente pensa logo na escola, quando a criança leva uma lancheira saudável, o coleguinha abre com um salgadinho, com uma coxinha. Aí é injusto demais, né? Poxa vida, o menino com a maçã e o coleguinha com a coxinha, com aquele cheiro. De fato. Como começar, Luana, para que esses dados a gente possa revertê-los? Caramba, esse assunto tem muitas camadas, né? Antes de falar sobre a lancheira da escola, eu acho que tem outro problema, que é o gasto energético das crianças. As nossas crianças hoje não brincam na rua, não gastam tanta energia quanto antes. É muito eletrônico, né? Muita TV, tablet, etc. Então, isso é um grande problema. Mas focando um pouco mais na alimentação, essa coisa da lancheira é bem polêmica, porque também traz uma parte de status, né? Às vezes, aquela criança que é mais saudável, tem a fruta, ela é vista como inferior às outras, né? Que tem ali os ultraprocessados, que são bonitos, atrativos, cheirosos e tal. Então, isso é uma coisa que todos os pais e mães precisam estar atentos para blindar essa criança e justificar o porquê aquilo é realmente uma escolha melhor. Então, eu acho que precisa desse trabalho mental e psicológico em casa também. E, para isso, todo mundo precisa ser saudável em casa, né? Porque a gente fala muito que é complicado, é difícil. Mas e aquele pai, aquela mãe que não come uma fruta, né? Que não come um brócolis, um vegetal. Quando põe um brócolis na mesa, a criança acha que é um alienígena. Acha que não é uma coisa normal. Então, de fato, eu deixo essa crítica para os pais também, que vão escolher o que é que vai entrar de alimento em casa. E, sim, a gente tem várias alternativas para fazer o saudável legal e gostoso. Sou suspeita para falar porque sou muito cozinheira, né? E a vida inteira eu fiz receitinhas saudáveis. Mas você falou da coxinha, a gente tem uma coxinha low carb muito fácil, receitas viralizadas aí na internet, que é basicamente frango e requeijão, ou frango e algum molhinho aí saudável que dá para fazer essa criança não passar perrengue na escola só com fruta, porque venhamos e convenhamos, né? Às vezes quer um negocinho diferente também. Então, exige criatividade, exige toda uma desenvoltura dessa família para trazer essa alimentação saudável de uma forma agradável, legal. Não vamos também colocar só banana na lancheira da criança. Eu lembro lá em casa, você vai levar a banana, pelo amor de Deus, banana não. Agora, quando a gente, desculpa, claro, Vitor, quando a gente fala, né, sobre criatividade, né, sobre os exemplos, sobre a brincar com tudo isso, a gente lembra também da rotina muito puxada. Eu acho que isso também tudo é consequência desses nossos hábitos, está todo mundo correndo, é todo mundo atrás do mais prático, para poder conseguir dar conta das coisas, e as crianças sofrem com isso. E aí falar também, Renata, das tensões, né? A gente está vivendo um mundo de tensões e desde cedo as crianças já convivem com isso. E a alimentação é prazer. É também uma forma de você ter prazer, né? Então, muitas vezes as crianças vão buscar aquilo que é mais prazeroso, aquilo que traz um gosto mais forte, mais presente, mais intenso, buscar o açúcar como uma espécie de compensação, né, Luana? Sim. Na realidade, existe toda uma máfia aí nos ultraprocessados, né? A gente tem alguns ingredientes, um dos mais famosos, aprenda o nome complicadinho, glutamato monossódico. Ele ativa muitas papilas gustativas para o doce, nunca para o amargo, né? Nunca para o que é mais saudável. E isso faz com que a gente vicie o nosso paladar. Acontece com adultos, com crianças, e a gente precisa estar atento, porque quanto mais industrializado essa criança consome, mais ela vai
querer o doce, né? A gente já tem aquela vontadinha de comer um doce, seja pós-almoço ou final da noite. Isso já tem uma fisiologia natural, porque de fato é muito mais agradável, é muito mais instigante. No entanto, a gente consumindo cada vez mais produtos industrializados, e os ultraprocessados é o meu foco, porque o industrializado no geral ele não é ruim. Existem aqueles que facilitam a nossa vida, falando de rotina, né, Renata? Mas assim, o Menu da Lua, ele nasceu por conta da falta de tempo das mães. Então, é muito fácil falar sobre colocar coisas saudáveis, sendo que tem que comprar um montão de coisa no mercado, e depois tem que sujar um monte de louça, e depois tem que preparar e resfriar, etc. Então, é algo que a gente precisa debater mais e ir para mais camadas, porque existe também aqueles que são mais práticos, né? Existe um iogurte natural muito famosinho aí na internet. Na verdade, não é um iogurte natural, é uma receita à base de iogurte natural que leva 3 ingredientes e parece aqueles famosinhos, aqueles iogurtes famosos, pequenininhos de morango, que são super agradáveis. Então, basicamente, a gente só precisa meio que se planejar, se organizar. E todo mundo, eu acho que precisa colocar isso como prioridade em casa, né? Seja o adulto, a criança, etc. e tal. Acho que isso precisa ser realmente priorizado para que funcione, porque não é tão fácil, né? Seria realmente muita hipocrisia falar, não, criticar aquelas mães. Eu entendo de verdade. Muitas vezes a gente deixa de fazer por falta de condição mesmo, né? Seja de tempo e tudo mais. E ainda mais mães que trabalham muito cedo, chegam tarde. A mulher moderna, no contexto geral, vai sofrer um pouquinho com isso, mas é necessário. Tem uma questão que a Luana falou agora há pouco, Renata, que é o viciar o paladar. A gente tem uma ideia de que o paladar é algo próprio, né, que parece que nasceu com a gente. Eu provei isso aqui, eu gosto disso, não gosto daquilo. Mas o paladar, ele é socialmente construído. E como a gente está falando sobre crianças, vai depender muito daquilo que é apresentado para a criança. Se você apresenta algo muito doce, ultraprocessado, com esses gostos muito fortes, e depois você vem com algo natural, a tendência é a criança dizer, não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas ela não experimentou aquilo antes, né? Então, a iniciação alimentar, aquilo que você apresenta, vai ter um impacto significativo, né, Luana? Inclusive, para o que essa criança vai comer dali em diante, na vida adulta dela mesmo. E ali é na introdução alimentar mesmo do bebê, né? Dá para ele experimentar mesmo, né, Luana? Exatamente. Existem muitas coisas a respeito disso na literatura, falando que desde a gestação existe essa influência. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre uma mãe que passava muito mal com algum alimento e a criança vinha detestando ou amando aquele alimento. E, basicamente, as nossas papilas gustativas são renovadas. Então, se a gente estimula muito o amargo, a gente vai sentir mais vontade, mais prazer ingerindo um alimento amargo. Um exemplo disso é o café sem açúcar, né? Existe aquela seita das pessoas que tomam, que gostam, e aquelas que detestam, que nunca vão se adaptar. Então, basicamente, isso é essa exposição que a gente coloca a nossa língua e a nossa boca aos alimentos. E trazendo isso para a criança, volto a dizer que os pais têm grande influência. Então, é algo que a gente precisa colocar ali intrínseco, seja na cozinha, seja até mesmo no café da manhã ou finais de semana. Em algum momento precisa ter esse estímulo desses alimentos mais saudáveis para que isso seja cada vez mais comum, cada vez mais normal de se consumir. Imagina, a pessoa não come nunca nada que é saudável. E quando comer a primeira vez vai gostar? É muito improvável que isso aconteça. E falando dessa coisa do gosto de vida, vai ter aquele alimento que de fato você não vai tolerar. Mas a gente tem uma natureza extremamente ampla, com muitos alimentos que têm nutrientes parecidos. Então, eu não gosto muito da beterraba, mas eu amo a uva. Ou eu não curto tanto assim, sei lá, um muito polêmico, maxixe e quiabo. São bem polêmicos, muita gente não gosta. Mas se gostar de uma couve, até mesmo brócolis, outros verdinhos, se a gente for pela cor, acho que fica mais fácil de assimilar, né? Se a gente não gosta de uns verdinhos, mas gosta de outros, isso já torna prático. Porque eu acho que é algo muito complexo envolvendo a alimentação saudável, é que parece que você tem que ser 8 ou 80, né? Ou você tem que ser aquela pessoa que almoça salada e é o low carb da vida, ou você tem que ser aquela pessoa que também chutou o balde e não tá nem aí para nada. Eu acho que o equilíbrio, buscar esse equilíbrio é muito importante, e ter ali porções durante o dia das frutas, dos vegetais de forma equilibrada. O prato colorido é mesmo o ideal?
Sim, é muito, muito fácil a gente associar os nutrientes às cores. Então, uma vez que a gente tem um prato com batata frita ou batata inglesa, arroz e um frango, já tá aquela coisa meio triste, a gente não encontra tantos nutrientes, né? O arroz e as fontes de carboidrato, no geral, já não trazem tanto. Principalmente aquele que é preparado com água e depois lava, e aí às vezes lava de novo, então fica só o amido ali. Eu não sou hater do arroz nem do carboidrato, tá, gente? Eu gosto, mas eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. Eu realmente sugiro aí para as mães que querem introduzir umas cores na alimentação da criança, que vá colocando essas cores em alimentos que eles já gostam. Então, se um purê de batata é tão agradável, por que não colocar uma couvezinha verdinha ali dentro? O meu purê, ele é sempre com coentro e salsinha, tá, gente? Eu sou muito cozinheira raiz, eu adoro colocar cores nos alimentos, associada à nutrição, então eu acho o máximo. Então, isso é uma forma fácil de incluir mais nutrientes na alimentação dessa criança. E um adendo para as proteínas, né? Muito se fala do açúcar e tudo mais, mas não consumir proteínas é um grande problema. Sejam elas os ovos, o frango, a carne, os peixes, é algo que vocês precisam dedicar realmente uma atenção, porque se a criança não gosta muito dessas proteínas na infância, isso pode ter um prejuízo bem importante na vida adulta. E, Renata, acho que uma questão importante aqui para pais e responsáveis. O pai e a mãe devem estar pensando agora, né, o responsável. Eu até quero fazer isso, mas tem resistência. A criança diz que não quer, não gosta, não quer nem olhar, diz que não vai comer, e aí eu vou e faço o que ele gosta, porque senão ele vai ficar sem comer. Qual a estratégia, Luana, para vencer essa resistência do não gosto, não quero? Não quero. Nossa, é um estresse mesmo. A gente precisa admitir que não é fácil, mas se eu puder dar um conselho, você está fazendo por ele o que ele não tem noção que precisa. Então, esse estresse, uma hora, se não acabar, vai diminuir. Porque você vai tentar introduzir esses alimentos de várias formas. E uma das técnicas é mudando a forma de preparo, porque venhamos e convenhamos. Eu não sei se essa mãe aí não tempera direito esse alimento e a criança, às vezes, não vai gostar mesmo. Então, aquele legumes cozidos ao vapor. Nossa, eu tenho horror àquilo. Eu realmente nem prescrevo, nem cozinho, nem como, e eu detesto. Não tem gosto em nada. Muito sem graça, gente. Então, vamos olhar primeiro ponto. O lado da criança. Tá gostoso mesmo? Se tiver, eu acho que não vai ser tão difícil. Vai ser só um pouco mais difícil. Então, vai incluindo dia a dia e colocando, de fato, ali naqueles momentos que são prazerosos para todo mundo. Sem dizer, se não comer isso, não vai brincar. E sem criar aquele ambiente hostil mesmo do tem que comer, igual aconteceu com a gente. Né? Aquele tal do terrorismo. O prato e o chinelo do lado. Exatamente. Eu acho que esse não é o caminho. Buscar essa diversão mesmo, tentar incluir de uma forma mais leve e de forma prática. Então, às vezes, se a pessoa não come nada, é só uma cenourinha ralada, às vezes é só a beterraba ralada, a gente vem com uma couve e aos pouquinhos vai avançando. Porque também não dá para mudar da água pro vinho. Dá para mexer na forma também? De repente, colocar o alimento em formas que chamem a atenção da criança? Né? Então, dá para colocar de formas diferentes e isso é um super atrativo. Na verdade, se você começar a pesquisar sobre isso, você vai ver um universo de opções e possibilidades. Então, é forminha, é cortadora, é um monte de coisa que fica atrativo até para quem não é criança, né? A gente tem aquelas batatas industrializadas com rostinho que sorri e tudo mais. E agora, depois da airfry, né, da vida, a gente conseguiu dar uma reduzida legal no consumo de frituras. Mas isso também dá um trabalhão. Acho que precisa ver o que de fato é prioridade, porque às vezes pode ficar bonitinho, legal, e a criança ainda assim não aderir, porque no final das contas o sabor eu acho que é o mais importante, né? Eu vejo muita coisa assim, crua, só cortada e tudo mais. A gente tem hoje uma demanda interessante de autistas, né, com seletividade alimentar, ou até mesmo quem não é do espectro já apresenta essa resistência. Então a gente precisa entender o que é que funciona para aquela pessoa, ou seja, mais interessante, mais importante do que necessariamente a forma, ou se é bonitinho, ou se é cortado em coração e estrelinha, é a textura daquilo. O seu filho gosta daquela textura? Você sabe qual é a textura que seu filho gosta? Bom, alguns gostam mais de crocantes e secos, outros de molhados e úmidos. Então, você precisa meio que descobrir o que é que agrada mais e atacar no ponto mais forte. Perfeito. Maravilha. A Luana Levenka, nutricionista, conversou conosco aqui com dicas para a alimentação infantil. Luana, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. E um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. 9h02. Acabou, hein? Vem aí ela. Aline Souza. E o